Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro, o estudo da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós teremos aqui o maior no reino dos céus, que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Nós vamos notar que o texto vincula a simplicidade de uma criança com o processo de culpabilidade do elemento que se desvia da lei divina. Então nós temos muito conteúdo para trabalhar e nós vamos convocar aí a ajuda dos companheiros. Como as diversas passagens que a gente vem estudando, são muito sugestivas e apresentando para nós pontos didáticos e de reflexão muito ampla, e não só em se tratando de outras passagens do Evangelho, mas também o que a doutrina vem nos apresentando, as obras subsidiárias. E no primeiro, já no início aqui, o que chama muito a minha atenção é quando ele fala que os discípulos, eles chegam ao pé de Jesus, aqueles companheiros que se encontravam mais próximos. A gente analisou uma outra oportunidade a passagem que Jesus está chamando os companheiros para o discipulado, pescadores ali sendo convocados para pescar almas, pescar homens. E nós vamos observar que dentro do contexto o aprendizado vai se dando, vão assimilando conteúdos, valores, e a gente percebe que é uma movimentação da criatura no sentido de se graduar. Jesus traz as orientações, traz os princípios, traz os valores, sobretudo pelo exemplo, e os companheiros começam então a assimilar aqueles pontos e vão dando notícia a partir que eles assimilam. E aqui nós estamos percebendo eles aproximando-se, chegando-se aos pés de Jesus. E quando a gente analisa no livro No Mundo Maior, um capítulo fala para a gente a respeito da casa mental, a gente vai poder observar essa movimentação de uma forma muito didática, porque é o trabalho de crescimento do ser da criatura. Então, o André Luiz, com auxílio dos benfeitores, ele nos diz o seguinte, que a casa mental do ser da criatura, ela pode ser dividida em 3 andares, um castelo de 3 andares. Então, no primeiro andar, vamos ter a residência dos nossos impulsos automáticos, sumário vivo dos nossos serviços realizados. Moram o hábito e o automatismo. No segundo andar, domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Moram também aí o esforço e a vontade. E no terceiro andar, no terceiro pavimento, a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Moram aí o ideal e a meta superior. Então, quando Jesus está se movimentando e os discípulos identificam-se com o que ele está apresentando, é a casa da noção superior, que representa o quê? Os ideais superiores a serem conquistados. É a busca da criatura do ser nesse sentido. Só que onde que eles conseguem alcançar? Onde que eles alcançam? Eles alcançam como que o primeiro andar da estrutura mental de Jesus, onde vamos ter ali os automatismos já devidamente elaborados, já é uma conduta, um comportamento automático que ele traz, que ele apresenta. Então o movimento, o esforço deles os colocam na sintonia com a base de Jesus, onde ele se apoia para poder fazer o seu trabalho. Agora, o que acontece? Embora eles estejam trabalhando a casa da noção superior, a busca de um ideal mais elevado, a pergunta que surge, que se expressa, ela se dá com base nos automatismos, porque é uma pergunta em que se dá muito no campo humano. Qual vai ser o maior do reino dos céus?
né? É aquela visão ainda em que a criatura quer uma qualificação, quer uma expressão segundo as ordenações humanas. É natural, faz parte do processo, mas abre capacidade de compreensão de entendimento para nós do movimento evolutivo do ser das criaturas, em que, embora a gente às vezes se identifique com os ideais que são mais elevados, a gente ainda muitas vezes se deixa levar pelos automatismos, pelas expressões que nós trazemos das experiências pretéritas, justamente para poder operar as mudanças, as transformações, porque Jesus vai orientar, né? Em cima desse automatismo que eles apresentam, dessa visão mais humana, Jesus vai aproveitar o momento e projetar o ser da criatura para uma dinâmica de vida superior, mostrando que na realidade não importa conquista A, B ou C, é o sentimento circulando, estabelecendo unidade entre os seres e as criaturas e promovendo o crescimento. E cada um dando recado de acordo com o potencial que ele traz, o potencial que ele desenvolveu. A gente tem muito de qualificar, né? A visão mais humana. Esse é melhor do que o outro. Não. Somos criaturas dentro de um cabedal de conquistas e que vamos dando o nosso recado. Precisamos entender isso, né? Então, um ponto que a gente traz aí para poder iniciar aí a análise do versículo, da passagem. A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos, porque os discípulos perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? A resposta de Jesus trabalha com a presença de uma criança, de um menino, e a partir dali Jesus desenvolve um ensinamento moral. Quando Jesus responde, ele coloca 2 tópicos. Nós temos que ver que a resposta ela está baseada em 2 situações. É necessário se converter e é necessário se fazer como menino. São 2 coisas distintas. Nós percebemos uma fundamentação nesse argumento na conversa de Jesus com Nicodemos, que está lá no capítulo 3 de João, do Evangelho segundo João. Porque lá também Jesus apresenta 2 pontos. É necessário renascer da água e do Espírito. Ou como se poderia dizer, é necessário renascer da água e do fogo. E na fala de Jesus com Nicodemos, há uma diferenciação, há uma gradação no processo. É dito que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Isso é uma coisa. Depois é dito que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Então, no primeiro momento, na verdade, com Nicodemos, Jesus fala do reino de Deus. Vamos percebendo que a proposta da reencarnação, do renascimento, do recomeço, nos capacita a ter uma visão mais ampliada, até desenvolvendo a nossa fé. Porque o grupo trabalhou aqui no outro dia a questão da fé como recurso de visão, como possibilidade de ampliação da nossa visão. Essa é a fé. Então, ver o reino de Deus está dizendo que a criatura está compreendendo melhor, está ficando um pouco mais lúcida, está percebendo possibilidades de evolução, de crescimento, está aprendendo a deixar coisas para trás, se desvincular de propósitos que não são mais necessárias, e com isso vai se estabelecendo o crescimento. Mas não necessariamente ocorreu ainda a verdadeira transformação moral, essa mudança visceral, essa adesão visceral à proposta do Cristo. Porque é possível transformarmos a mente, de uma hora para outra até. O Honório trabalha isso no estudo dele. A criatura vai numa palestra, num estudo, e sai dali melhorada. O processo mental mudou. Ela entrou com uma concepção um pouco deturpada, ou cristalizada, ou até com uma certa perturbação mental, e durante o estudo ouviu falar do Evangelho, ouviu falar da paciência, da tolerância, ocorre transformação mental. A criatura sai dali outra. Mas ela chega em casa e vai ter um momento de aferição. Encontra com os familiares, encontra com as dificuldades do dia a dia, as propostas talvez menos felizes da vida humana, e é ali que ela vai demonstrar se houve transformação espiritual ou não. A transformação mental, ela pode parar por ali. Pode abrir espaço para uma transformação verdadeira ou não. O nosso problema é quando nós nos cristalizamos, no sentido daquela criatura que já poderia se transformar espiritualmente, mas não se transforma. Processa-se a transformação mental e a criatura para por ali. E aí, processos de expiação ou de reavaliação vão surgir, porque vai ser necessário dar conta daquilo que já se sabe. Então, quando conseguimos realizar esse processo, estamos nos transformando espiritualmente, caminhando além daquilo que foi, além daquilo que eu já estava dando conta antes, no novo patamar. E para colocar essa distinção, Jesus fala do escândalo. Porque muitas vezes o escândalo é promovido por aquele que já poderia estar fazendo algo a mais.
porque ele tem consciência, ele tem compreensão. Nós podemos observar isso dizendo que aquele que escandaliza um daqueles pequeninos que creem no Cristo, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e que se submergisse na profundeza do mar. A imagem é muito forte. A mó de azenha é uma pedra que vai no moinho d'água. Muitas vezes ela pode ser puxada por um animal também, né? De qualquer forma, é uma pedra pesada e ela vai ser amarrada ao pescoço de alguém e essa criatura vai ser lançada ao mar. Gente, o mar é o mar da reencarnação. É a água representando aí a volta ao plano físico. Mas voltar ao plano físico com uma pedra dessa pesada ao pescoço, então com clareza vamos entendendo com o recurso da chave do Espiritismo. Está se falando das reencarnações expiatórias. A expiação estabelecendo a possibilidade da criatura de se reerguer a partir dali. Então, provocar o escândalo, quando eu já tenho consciência que eu estou agindo contrariamente à lei divina, eu atraio para mim mesmo os processos expiatórios. Mas vamos lembrar da misericórdia de Deus. Mesmo nessa situação, a criatura ressurge, porque ela sempre vai ter a possibilidade de arrepender-se e de reparar. Você estava tocando no assunto aí, fazer-se criança. Tem um texto de Emmanuel em que ele diz assim: fazer-se criança com Cristo é evitar cristalização mental. Então a gente nota o seguinte: a criança, pela sua docilidade, porque ela não tem ainda, vamos dizer, uma personalidade formada, ela opera dentro de uma absorção ampla e muda padrões com facilidade. Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai firmando pontos. Existem as questões positivas, né, que é a do caráter, se você tem caráter, se elabora o caráter, e existem questões perigosas, que são os vícios, são os desvios. Então, nesse aspecto, por exemplo, quando uma pessoa cria uma instabilidade, se ela se mantém fechada naquilo, ela aprofunda a obsessão. É o que você acabou de falou da palavra mó de azenha, que faz com que o elemento afunde muito no mar, ou no processo reencarnatório. Porque se existe o processo expiatório da pessoa que tem que vir na reencarnação, passando dificuldades naquela intensidade com que ela as criou para os outros, porque ela vai colher o que ela plantou, não existe nada fora da lei divina, nada fora da justiça, nós vamos perceber que na vida, na existência, o elemento pode passar por esse processo na mesma reencarnação, porque ele aprofunda tanto que ele se prende a essa pedra e ele vai adentrar um circuito muito fechado. Então existe um estudo interessante. Por exemplo, quando a gente vai analisar a parábola do filho pródigo, o filho pródigo, já foi até dito outro dia aí nos estudos que a gente fez, esse filho pródigo, ele perde a parte que lhe competia ao pai e vai fazendo o movimento dele. Então ele se envolveu com as meretrizes, torrou dinheiro com ela, conforme o irmão egoísta falou dele, né? E esbanjou, até que ele se viu sem nada. E ele chegou no nível dos porcos. E aí vem os símbolos do evangelho. Quando Jesus fala do cachorrinho, ele está falando do simples. Pode ser comparado aqui com a criança. É o simples. Por isso que ele fala assim: ai de quem fizer isso com esses pequeninos. Porque qual que é a infância do espírito? Não é quando o elemento é pequenininho, não. É quando não tem ilustração. Então você pega uma pessoa simples, né? Outro dia a gente ouviu um relato aí de que existem religiosos inescrupulosos que estão invadindo, por exemplo, a Índia. Isso foi relato de quem conhece e que trabalha lá na Índia, que nos contou isso. Eles estão indo em nome do cristianismo, mas com visão econômica, e estão pegando a simplicidade daquele povo, a ingenuidade daquele povo, e criando verdadeiros guetos perigosos. E as autoridades já estão começando a arrepiar com o assunto. Então vocês vejam bem, isso aconteceu quando a Igreja Católica invadiu aqui o centro da América e destruiu as civilizações indígenas. Destruiu, massacrou. Ela fez isso. Agora, hoje, outros religiosos estão fazendo isso.
repetindo, a gente diz muito pior, porque uma coisa é o simples. Aí o que eles estão fazendo? Esses são os porcos. Com todo respeito. Mas o vilão do interesse coletivo é um porco. Porque é o vício cristalizado. É a imagem do porco. Porque o cão não dá conta do ensinamento muito profundo. Então você tem que ir devagarinho, tem que dar leite para ele, como o Paulo falou. Agora o porco, você não pode dar pérola, que é síntese. Você não pode dar. Você não pode, porque ele não quer, ele sabe. Lembra do espírito trevoso que estava no endemoniado, que olhou para Jesus e falou assim: que queres comigo, filho de Deus Altíssimo? Que tenho eu contigo? Aquilo é espírito que sabe das coisas, que conhece a lei, que está tripudiando com a lei. É o porco, na imagem do evangelho. Então, quando a gente pega isso aqui, você pensa assim: meu Deus, o elemento, lá na parábola do filho pródigo, ele desce. Na hora dele comer da bolota do porco, ele para e faz a reflexão. Ele não come. Isso tem que ser dito. Ele não se contaminou. Ele desceu, como tem muita gente aí. Você pega o pessoal que está enfiado na droga. Aí você vai conviver com o traficante, aquele povo que não tem alma, que não tem coração, que não tem princípio nenhum, e que faz, e que destrói, e que passa por cima, e que mata cruelmente. Aí você vê um monte de gente que vive com ele. Mas de repente tem um cara que vai lá buscar um pouco da droga, que tem um coração lá no alto. Ele vai lá, compra droga, usa droga, mas ele não tem a estirpe daqueles outros. O nível vibratório muito pesado daqueles outros. Mas se ele der bobeira, ele começa a comer com eles. Daí a pouco vem assim: agora você vai ter que fazer um crime para nós, senão você não tem a droga. Se ele comer disso, é a bolota do porco. Ele acabou. Pode ter o coração que for. Aí ele vai lá nas profundas com essa mó de azenha. Não deu uma ideia? Isso a gente está ilustrando para a gente mostrar que o assunto é muito bonito, muito abrangente. Então tem gente que dá uma passeada lá no inferior. A gente conhece um companheiro que nos contou um episódio muito bonito. Diz ele que tinha uma tarefa espírita na mediunidade, fazia palestra e tudo. Diz ele que um dia desceu, foi numa zona muito escura. E estava até divertindo lá com a questão da sexualidade. Diz ele que no meio daquela bagunça toda, chegou um homem esquisito, carrancudo, rude, com barba, com cabelo, chegou perto dele, pegou um versículo de Paulo e falou assim: pá. Abre o olho, viu? Lá no meio da treva, o cara disse que acordou no corpo suando, com o aviso que um espírito esquisito deu para ele lá nas furnas onde ele estava divertindo. Acordou e falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque se ele continuasse comendo lá, saía mais não. É isso que o texto está falando aí, no modo de azenha. Então é para a gente poder refletir. São coisas delicadas, sérias. Nós sabemos até onde é o nosso limite. Todos sabem. Porque Deus, Jesus explicou para Nicodemo, não subiu senão que ele desceu. Tem hora que você desce sem querer. O filho pródigo desceu, mas ele não comeu da bolota. Ele não comeu. Então tem hora que você vê uma pessoa numa situação, você fala assim: fulano está obsidiado, né? Aí se o espírito estivesse perto da gente, aparecendo, fala assim: ainda não consolidou. Porque ele ainda não comeu. Não é? Não consolidou. Está arriscado, mas se Deus quiser, ele vai sair. Daí a pouco ele sai. E fala assim: conheci o que é aquilo, mas não quis não. Então, tem coisa na vida que a gente tem que pensar com muito carinho, né? Tem mais alguma coisa aí? Nós vemos que a Trindade universal, estabelecida pela espiritualidade superior como Deus, Espírito e Matéria, essa compreensão ela é fundamental até para entender um texto como esse. Porque a vinculação do Espírito com a matéria é lei. E ela é universal. Ela é de todos os tempos, de todos os ambientes. Então, quando se fala vinculação do Espírito com a matéria, não é apenas o Espírito humano que reencarna, que toma um novo corpo de carne. É a vinculação do princípio inteligente com a matéria, com o fluido cósmico universal modificado, que ele vai lhe servir, entre aspas, de corpo, né? Então, assim o espírito evolui. O princípio espiritual adquire experiência e galga novas posições na escala evolutiva, né?
Na questão 230 do Livro dos Espíritos, é perguntado se na erraticidade o espírito progride. Aqui o espírito humano, com E maiúsculo. O espírito progride no plano espiritual, na erraticidade, e os espíritos respondem que ele pode melhorar-se muito, de acordo com a vontade e o desejo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então o texto está falando disso, é necessário reencarnar. O estudo do Evangelho ele é tão amplo que ele permite visualizações diferentes do mesmo tema. Está se falando de reencarnação aqui? Com certeza. Está se falando de eu me converter, de me transformar como um menino nessa vida já reencarnado, através dos processos da humildade? Também. Eu não preciso esperar a próxima reencarnação, tomar um novo corpo, um novo nome, uma nova personalidade, para aí eu procurar me converter. A proposta é para hoje. Como diz Paulo, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, ouvindo essa proposta, que eu me converta hoje e me transforme em menino, assumindo essa posição de humildade, né? De abertura a essa transformação que o Evangelho vai estabelecendo no meu coração. No capítulo 34 do Evangelho por Dentro, o Espírito Honório Abreu diz o seguinte: as recapitulações elaboradas pelas vidas sucessivas respondem pela fixação de valores. Então nós vamos repetindo. O processo educativo ele pede repetição, né? Quanto mais eu repito, mais eu vou fixando o valor. Então a vida providencia isso para mim, através das vidas sucessivas. E esses valores, eles estão em ensaio e eclosão nos territórios íntimos do ser. Por isso, diminuição significa ajuste, adequação a circunstâncias eminentemente educativas ou reeducativas. Para si, como consolidação de talentos. Para os outros, como sugestão ao seu processo evolucional. Por que trouxemos esse texto? Porque é dito que é necessário se fazer como menino. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, Nicodemos fica confuso, mas como é que um homem pode se tornar pequeno e voltar a entrar para o útero da mãe? Isso não é possível. O que a espiritualidade explica? Essa diminuição significa ajuste ou adequação. Eu preciso me adequar às circunstâncias novas. Reencarnando na minha próxima vivência física ou me adequando hoje àquilo que a vida está me pedindo. E ele ainda coloca duas situações. Pode ser um processo educativo ou reeducativo. Para mim, quando eu consolido talentos, eu fixo uma virtude. Isso é entrar no reino dos céus, que é o ambiente das virtudes, né? A consolidação de virtudes. Ou então, para os outros, como sugestão ao processo evolucional, porque o meu movimento mexe com o outro. Não é possível no ambiente da experiência humana que a minha movimentação não crie no outro algo dentro do campo da ressonância. Se for no aspecto inferior ou da imperfeição humana ainda, até do campo da obsessão, ocorre aquela atração, né? E tem uma ressonância, porque a obsessão são forças inferiores que se retratam, né? Então há um contato com o outro e o outro reage de acordo com o meu movimento. Agora, se é no campo evolutivo, de melhoria, de progresso, a minha ação no bem, a minha busca pelo reino dos céus, ou seja, a aquisição de virtudes, também movimenta no outro. Se há contaminação no aspecto negativo, ou se há contágio nesse sentido de uma proposta de imperfeição, quanto mais a virtude não é contagiosa, né? Quanto mais as bênçãos ou as melhorias do que o Espírito promove em si não atingem o outro com melhoria. Então, quando nos elevamos, não sabemos quantos vão conosco, né, se elevando também. É uma proposta bem interessante. É interessante porque a gente vai lembrando, né, dos grandes exemplos que a gente tem na história da humanidade nessa movimentação de ajuste. Porque realmente, pelo processo encarnatório, o processo se dá. Mas se a gente conseguir, se a criatura conseguir operar essa mudança, essa transformação, esse ajuste na própria existência que ela se encontra a partir das aberturas, a gente percebe que é um trabalho mais rico em termos de crescimento, de evolução. A gente está lembrando, o Leonardo estava falando, a gente está lembrando de Paulo de Tarso, na sua conversão, né, às expressões do cristianismo e na própria divulgação. Então, aos momentos significativos, vamos trazer dois apenas. A entrada dele da primeira vez na Casa do Caminho, para participar daquele culto, né, que estava sendo feito por Estevão, que ele fica sensibilizado, ele se deixa levar por aquelas ondas em que Estevão estava fazendo a divulgação do Evangelho. A gente percebe que ele se sensibiliza, mas o orgulho fala mais forte, né? E a partir daí acontece aquela série de coisas que vai combinar lá com o apedrejamento de Estevão, e a mente dele
questionando a todo instante, a todo momento de Paulo, né? Por que a presença do Cristo, aquela coisa toda. Vai se dar a conversão, né? Em Damasco, sobretudo, em que ele é sensibilizado de uma forma mais profunda. E tem toda uma movimentação. Vai para o deserto de Dan, fica 3 anos, mais 3 anos ali em Damasco, em Tarso, fica 3 anos ali próximo à residência dos pais, sendo considerado ali como um louco, né, pacífico, aquela coisa toda. Até o momento que ele é convidado por Barnabé, por sugestão do próprio Pedro, para participar da igreja de Antioquia. E a gente vai registrar um momento importante que o Emmanuel salienta para nós, que ele vai estar participando das reuniões, aquela coisa toda, acompanhando, e aquelas pessoas simples ali presentes, senhoras com crianças no colo. E ele procura de alguma forma envolver. Emmanuel fala que ele é até um pouco sem jeito, ele se dirige a uma mãe com uma criança e fala algumas palavras ali, mas mostrando o quê? Um coração que há um tempo atrás apresentava um orgulho extraordinário em termos de uma visão, de uma convicção, e a partir das aberturas que sensibilizou o mundo íntimo dele, ele passa a se posicionar com humildade, com sensibilidade diante de pessoas, diante de criaturas. É uma criatura no primeiro momento plena? Não, está se ajustando. Tanto é que Emmanuel salienta que a forma dele se dirigir a essa mãe, né, com a criança no colo, foi um pouco assim atabalhado, porque não tinha muita convívio com aquilo. É uma coisa que para ele era nova, mas mostrando esforço da criatura no sentido de operar em novas bases, a partir das aberturas que vão sendo apresentadas, né? Então, só para a gente poder entender aí o esforço da criatura nosso para entrarmos nessa onda de expressão do amor e da fraternidade. Como nós estamos culminando o nosso programa que trata do maior no reino dos céus, a gente percebe na culminância do texto Jesus dizendo: é necessário que o escândalo venha, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Nós precisamos entender o seguinte: o salário que a lei divina dá a cada trabalhador. Como é que a gente tem trabalhado? Onde a gente tem colocado o coração? O que a gente tem operado? Tem ligação com os propósitos divinos que fez nascer tudo que existe? Ou nós estamos desviando-nos? Lembrando que Satanás, diabo, significa o que vai contra. Então é uma figura de linguagem para mostrar a todos aqueles que ainda não aderiram ao plano divino. Fazer-se criança com Jesus significa abrir o coração em espontaneidade, em humildade. E humildade é inteligência, não é submissão. É inteligência moral. Vamos lembrar disso e vamos, diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, ter a capacidade de dar o nosso melhor, superando sempre as situações, porque isso é estar com Ele. Que o Senhor nos abençoe e muita paz para todos.